Seguimos viagem, vamos em frente. E agora o nosso destino é Brasília, com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bem-vindo. Vamos lá, em último dia da semana. Bem-vinda, Elisa. Bom dia. Vamos então aos assuntos de hoje. Estamos ao vivo, 8h57. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro classificou a crise hídrica no Brasil como a maior da história do país e pediu para que as pessoas apaguem um ponto de luz em casa. O apelo do presidente foi feito ontem à noite naquela tradicional live que o presidente faz toda quinta-feira. Bolsonaro alertou para o baixo nível das hidrelétricas do país que estariam operando no limite e disse que algumas podem até deixar de funcionar. Vamos então ouvir o que disse o presidente. Que pese estavam vivendo a maior crise ideológica da história, são 91 anos não tínhamos uma crise como essa, né? Eu quero até fazer um apelo a você que está em casa agora. Eu tenho certeza que você pode apagar um ponto de luz na sua casa agora. Eu peço esse favor para você. Apague um ponto de luz agora. Ajuda-nos. Assim está ajudando aí a economizar energia e a economizar água das hidrelétricas. Em grande parte nessas represas, né? Já estamos na casa de 10, 15% de armazenamento. Estamos no limite do limite. Algumas vão deixar de funcionar. Alexandre, citei aqui com Molica, primeiro, a força que tem a palavra de um presidente da República e todos os atos de um presidente na hora de pedir, né, de mandar esse alerta, de que as pessoas apaguem um ponto de luz e que isso seja replicado mesmo, que reverbere para que a gente tenha consequências boas diante daquilo que a gente consome dentro de casa. Mas o que eu lhe pergunto é, do ponto de vista do outro lado, do ponto de vista do governo, o que poderia ter sido feito pelo governo federal para que a gente pudesse lidar melhor ou menos pior com essa crise hídrica? E daqui para frente, observando o futuro, de que maneira o governo vai conseguir resolver esse problema? Bom, antes de mais nada, eu queria falar sobre a força da palavra. A força da palavra da minha mãe veio muito antes, no mínimo 75 anos antes da palavra do presidente. Era o dia inteiro, apaga a luz, Alexandre, apaga a luz, Alexandre, apaga a luz, Alexandre, quando sair de qualquer dependência. Tá marcado aqui na minha medula. Né? Não tem como haver uma pessoa ausente de uma dependência de uma casa e a luz fica acesa. Né? Isso aí é básico em qualquer ocasião, segundo a minha mãe. Então essa é a palavra mais forte para mim. Né? Dr. Floyd talvez explique isso. Mas é um pedido necessário para enfatizar a crise. Nós estamos numa crise hídrica muito séria. Não é seca no Nordeste, é falta d'água no Sudeste, falta de chuva. Porque não é só a água que produz a energia elétrica. Né? A maior parte da água que cai do céu é para irrigação, que produz alimento, que aumenta a produtividade do alimento, e se tiver caído a produtividade ou se faltar alimento, vai subir o preço do alimento. Né? Então, e nós temos em situação normal, de represa cheia, mais de 86% de energia limpa, das quais eu acho que dá uns 80% de origem hídrica, né, da água passando pelas turbinas que geram, que movimentam os geradores de energia. Então, o que a gente tem que fazer é economizar, porque prever isso e fazer uma grande campanha de energia eólica, por exemplo, né, que é um desastre na Alemanha, na Inglaterra, porque descobriram que o vento que gira para produzir energia é só durante 16% do ano. Né? Na maior parte do ano não gira o catavento. Aqui não, aqui nós temos regiões em que o catavento está girando o dia inteiro. Mas quem é que ia prever que a maior falta de chuva fosse ocorrer nesse ano? Né? Foi previsível logo ali, 6 meses atrás, aí já é tarde. Então temos que economizar energia elétrica, porque aí entram, não que vamos ter um apagão, mas aí entram meios mais caros de produzir energia elétrica. Né? A água é de graça, agora basta o investimento, né? Agora a energia de termoelétrica não. Né? Então tem que ter algum combustível que produza calor. E aí é fazer economia, racionalizar o uso, verificar os horários, tudo isso.
Não tem saída. Vai intervir no clima de que jeito? Né? Então, dependemos das chuvas, principalmente nessa região onde está a maior parte das nossas hidrelétricas. Há na Amazônia, né, que é um longo transporte de energia, mas não seriam suficientes para aguentar. Vamos ajudar. Mas na medida em que baixar de 10% do nível, vão ter que parar. Né? Elisa? Ainda falando sobre consumo do brasileiro e aquilo que a gente consome, os itens básicos, não é? Na hora de ir ao mercado, abastecer o carro, tudo aquilo que envolve o nosso dia a dia, a inflação está impactando diretamente itens básicos de consumo do brasileiro, alimento, energia elétrica, gasolina. E quando a gente compara este ano em relação ao ano passado, os alimentos estão em média 16% mais caros. Observando apenas o arroz, o aumento chega a 40%. Também tem a pior crise hídrica dos últimos 91 anos, que elevou o preço da energia elétrica e novos aumentos ainda devem ocorrer. Quando a gente fala de combustível, alta no ano de 40% para a gasolina e 57% no etanol, no preço da bomba. E neste cenário, os consumidores acabam comprando menos e mesmo assim gastando mais. Alexandre Garcia, qual a sua avaliação sobre este momento? Até falei agora há pouco com o Moli que a gente quase que causa uma indigestão, né, no café da manhã de quem está assistindo a gente falando tudo isso. Mas temos de lidar com a realidade. Você classifica que estamos observando de maneira muito pessimista a realidade? Ou precisamos mesmo desse banho de mais razão do que emoção e lidar com o cenário que nós estamos vivendo? Não, quando bate no bolso, talvez o bolso seja um dos órgãos que mais afetam a emoção, né? É a inflação da pandemia, em primeiro lugar, né? O Banco Central Europeu, falando da inflação do euro, agora mesmo, né? Dos 19 países da região, os bancos centrais dos 19 países, a inflação vai ficar acima da meta de lá. Se bem que a meta é pequenininha, imagina uma inflação no euro acima de 2%, né? Isso pesa, né? Por outro lado, temos a desvalorização cambial, a alta do dólar, que encarece muito. O arroz já foi pior. No ano passado, o aumento foi maior ainda, né? Arroz e feijão, por exemplo, o prato básico do brasileiro. Também numa região que sofreu muito de falta de chuva, quando a chuva era necessária. O arroz, nós sabemos, o maior produtor é o Rio Grande do Sul, arroz irrigado. A cidade em que eu nasci era a capital do arroz, né? Eu nasci vendo o arroz irrigado e a necessidade de haver água suficiente para sustentar o arroz. Nós importamos arroz, não produzimos o suficiente. Sul de Goiás produz muito, mas não é o suficiente. Nós importamos arroz. Só que os estoques de arroz no mundo caíram, porque a colheita no Vietnã, na China, baixou e os estoques caíram, então o preço sobe, né? A gente não depende só do nosso mundinho, né? O feijão também sofreu na produtividade por falta de chuva. Aí vai lá, o etanol, tem a cana também sofrendo nisso. Mas vai para o petróleo. O petróleo tem o preço internacional, né? Que equilibra o nosso preço. Então, as pessoas acostumadas de outras épocas perguntam, mas o que o governo pode fazer? Nada. Porque se o governo intervir no mercado, vai piorar. Tudo que a gente viu ao longo... Eu vivi inflação de 84% ao mês, 5.000% ao ano. Aquela maquininha do supermercado mudando todo dia o preço. Era o governo interferindo no mercado. Não tem como, né? Então, como o governo não pode interferir no clima, eu falei há pouco, e exigir que a meteorologia nos mande chuva, né? A gente vai conviver com isso, né? São as oscilações do mercado, né? O sobe e o desce, e a gente olha para o bolso e diz, poxa, como eu posso fazer para sobreviver, né? A gente viu aí que caiu o consumo do arroz, né? No ano passado foi a demanda do arroz aí que fez subir, mas depois o pessoal sentiu que caiu a demanda. O preço sobe, a demanda cai. A famosa lei da oferta e da procura que eu aprendi lá nos meus primeiros anos de contabilidade. Elisa?
Vamos agora para a relação entre os três poderes, Alexandre. Durante uma entrevista a uma rádio de Pernambuco, o presidente Jair Bolsonaro criticou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em relação à rejeição do pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Horas depois da declaração, Pacheco minimizou a crítica e disse que a divergência é algo natural. O presidente do Senado, o senhor Pacheco, ele entendeu e acolheu uma decisão da sua advocacia, a advocacia lá do Senado. Agora, quando chegou uma ordem do ministro Barroso para abrir a CPI da Covid, ele mandou abrir, e ponto final. E ele agiu de maneira diferente, né, de como agiu no passado. Então, eu lamento a posição do senhor Rodrigo Pacheco no dia de ontem, mas nós continuaremos aqui no limite, né, dentro das 4 linhas, buscar garantir a liberdade para o nosso povo. O Poder Judiciário tem a sua independência, assim como o Executivo também tem suas posições. E por isso também eu respeito toda e qualquer crítica do presidente Jair Bolsonaro em relação a essa decisão, é natural que tem, porque foi uma decisão que rejeitou um pedido do presidente, e não farei disso também um cavalo de batalha, porque é importante respeitar as posições divergentes, inclusive quando elas nos desagradam. E aí, Alexandre Garcia, como você avalia a crítica de Bolsonaro à decisão de Pacheco, que pareceu enfrentá-la com a maior naturalidade e maturidade, né? Crítica ocorre, não tem problema nenhum, divergências existem. Por trás da fala, é assim mesmo? As críticas são naturais? Todo mundo lida bem com crítica? Porque é da democracia. Se não lidar com a crítica, se a gente criticar a crítica, a gente está demonstrando cabeça de pensamento único. Isso é totalitarismo, né? E burrice também, porque a divergência é que traz a luz, né? Se o presidente Bolsonaro, por exemplo, dissesse eu não lamento, eu digo, opa, está doente? Né? Claro que lamenta, ele fez um pedido, o pedido foi recusado, tem que lamentar. Isso é absolutamente normal. E o Senado, como a Câmara, são as casas da crítica. Os plenários são os lugares da crítica. A crítica traz luzes, né? A crítica é um combustível para a gente achar caminhos, né? O aplauso muito menos. O aplauso simplesmente constata um fato consumado. A crítica não. A crítica abre, né? Abre caminhos, né? Provoca o diálogo, né? Enfim, a dialética, né? Que vai e volta. Isso é muito produtivo. Muito bom, os dois estão exercendo a democracia. Elisa? 9h09, quase virando 9h10. 2 ministros da área econômica de Jair Bolsonaro elevaram o tom hoje contra o Senado. Onyx Lorenzoni cobrou a aceleração de uma medida provisória e Paulo Guedes tentou desqualificar a instituição fiscal da casa. E é justamente no Senado que, ultimamente, o presidente da República tem enfrentado algumas dificuldades. Vamos ver. Eu acho que os senhores estão muito mal assessorados, porque esse IFE, primeiro, dizia que o PIB brasileiro ia cair muito e que eu era otimista. Depois ele dizia que o Brasil ia ficar em recessão, que eu era muito otimista, estava falando que voltar em V. Agora ele falava que nós não íamos não íamos conseguir crescer, aí nós estamos crescendo 5 e pouco. Agora ele já começou a prever que o ano que vem não vai... Quer dizer, ele, evidentemente, ele é uma ferramenta de militância. Possivelmente está ligado a governos passados, possivelmente foi colocado por senadores que faziam oposição ao governo, e eu acho que o Senado está errando todas, quando ele entra nessa sequência aí de equívocos, né? Então, se tem um militante tocando um instituto de assessoramento ao Senado, o Senado começa a se equivocar. Então, não é surpresa que o presidente Arthur Lira, por exemplo, está atuando em altíssima velocidade, ajudando a aprovar as reformas, avançando, ajudando o Brasil a sair do buraco. Enquanto isso, do Senado está vindo bomba. E lembrar nesse momento o quanto é importante fazer um apelo ao presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, para que a medida provisória 1045 ela seja não apenas votada, mas ela seja aprovada pelo Senado Federal.
No momento que nós vivemos de recuperação, nós temos a certeza de que programas como o Priori, o BIC e o Serviço Social Voluntário têm condições de, ao longo da execução desse programa, viabilizar mais de 3 milhões de novas oportunidades no Brasil. Palavras de Guedes e Onyx foram ontem. Eu disse hoje, mas na verdade foi um pequeno ato falho, foram ontem, viu? E durante uma live para investidores, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que o Senado não tem obrigação de atender o governo. Alexandre Garcia, depois então de Bolsonaro, foi a vez de 2 importantes ministros apresentarem críticas ao Senado, em especial ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Como você avalia então essas críticas de Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni? Bom, claro que, em primeiro lugar, Pacheco falou o óbvio, ululante. O Senado não tem obrigação de aprovar nada. Se tivesse essa obrigação, ele teve a obrigação de abrir a CPI, né? A obrigação imposta pelo Supremo, aí sim, né? Mas o Paulo Guedes mostrando aí os erros das previsões desse instituto lá do Senado, realmente ele se divertiu mostrando isso, né? Acho que foi uma análise crítica bem lógica que Paulo Guedes fez, né? E pedindo, enfim, que pelo menos não torçam contra. Agora, o Onyx, ele fez um apelo, na verdade, ele não fez crítica, ele fez um apelo e é uma situação muito séria. Essa medida provisória 1401, se não me engano, 1045. Né? Medida provisória 1045 já foi aprovada na Câmara, né? com rapidez, e precisa ser aprovada até dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, o dia que a gente começa a contar do 100º ano da independência, né? 200 anos. Então, e é muito, muito importante. Vejam só fazer um resuminho, o ministro aí compareceu lá na divulgação dos dados do emprego, né? Emprego e desemprego, CAGED. E ele é ministro do Trabalho e da Previdência. Então, essa medida provisória contém programas de primeira oportunidade de emprego, reinserção no emprego, regimento especial para estimular o emprego, qualificação profissional e inclusão, serviço voluntário. O ministro falou aí em 3 milhões, mas não é só a quantidade que importa, é a qualidade do que se contém aí, né? Acho que é muito importante essa medida provisória. O senador Paulo Paim tem toda a razão. Desde que eu conheço o senador Paulo Paim, ele é preocupado com os trabalhadores, com os direitos trabalhistas, PT Rio Grande do Sul. Agora, o que ele está querendo vai acabar derrubando a medida provisória, porque não vão votar até 7 de setembro. Ele está querendo saber mais dos direitos trabalhistas. Olha, tem milhares de brasileiros que vão lá para os Estados Unidos em busca de renda, né, e não estão preocupados com o que está escrito na CLT. Né? Eu diria que o pior dos direitos é o seguro-desemprego e o melhor dos direitos é o emprego. Elisa? Vamos para mais um assunto aqui, sinal de Alexandre Garcia oscilando um pouquinho, mas vamos torcer que pelo menos ele não fale até a última questão para a gente conseguir fechar com chave de ouro aqui, Alexandre. O ex-presidente Lula afirmou que vai regulamentar os meios de comunicação caso seja eleito. Vamos ouvir então o que ele disse. Se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação, porque todos os meios de comunicação, quando eu cheguei na presidenta, você tinha apenas 340 meios de comunicação que recebiam recursos públicos federais. Quando eu deixei o governo já era quase 4 mil. E ainda acho que nós fizemos pouco, porque é preciso fazer mais, valorizar, sabe, os pequenos jornais, valorizar os pequenos rádios, valorizar as revistas, valorizar os pequenos jornais, ou seja, é preciso tornar a informação mais plural e mais competitiva. Vai ser bom para o país, vai ser bom para a economia e vai ser muito melhor e mais saudável para a democracia. Alexandre, como você avalia então a fala do ex-presidente Lula?
Bom, aí nessa segunda parte ele está prometendo uma bolsa jornais, né? Para ver se acalma o pessoal que vai gritar quando fala em regulamentar. Regulamentar. Vai ter que... Bom, não sei se combinou alguma coisa com o Supremo, porque o Supremo, principalmente aquele inquérito do fim do mundo, vem ferindo o artigo 220 da Constituição. Será que ele quer dar o tiro de misericórdia? O artigo diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Lá no parágrafo 2º está escrito: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Viva a Constituição! Parece mentira que no momento desse a gente tenha que valorizar a Constituição para lembrar dos censores, das cabeças totalitárias que não aceitam a liberdade de expressão, né? A liberdade de imprensa, a liberdade de divulgação. Eu cobri o governo Lula todo, desde o início do primeiro mandato, ele vem falando nisso, né? Inspirado pelo seu principal conselheiro de comunicação social. Então, acha que tem que haver regulamentação. Eu acho que essa regulamentação é feita pelo leitor, pelo telespectador, pelo ouvinte, pelo que acompanha. As novas gerações estão aqui, ó. Esse é o caminho das novas gerações. Então, ele chegou a falar, ele incluiu, né, não apenas os meios tradicionais, mas já está incluindo as redes sociais nessa regulamentação, talvez querendo copiar a China, né? Eu vi ontem a notícia de que ele teria como modelo o Reino Unido. Mas lá no Reino Unido, aqueles tabloides não são brincadeira, né? Não perdoam nem a família real, de modo geral. Elisa? Chegamos ao fim de mais uma semana. Alexandre Garcia estabilizou o sinal, conseguimos ouvi-lo muito bem. Então, muito bom dia. Bom dia, terminamos estabilizados, então. Aproveitem o dia. Reitero sempre aqui para você que nos acompanha diariamente que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.